Oi pessoal, hoje eu trago pra vocês o terceiro vídeo da nossa série de vídeos bem bacanas que eu prometi trazer aqui pra vocês, tá? Então, já comecei pelo primeiro vídeo, que foi a nossa massa retangular de chocolate. Já trouxe pra vocês o segundo vídeo, que foi uma sugestão de recheio, que foi uma mousse de chocolate, tá? Tem outros vídeos também, tanto de massa como de recheio, tá? Mas trouxe aí esses dois vídeos que foram da nossa série, digamos assim. E hoje eu trago o terceiro vídeo, que também é uma parte super importante dos nossos bolos, pessoal. Ainda mais se forem bolos de encomenda, que é a montagem. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço a montagem dos meus bolos. Bom, primeiro a gente começa com uma assadeira, mesma que a gente usou para assar o bolo, tá? Para ser do mesmo tamanho. E eu vou forrar essa assadeira com plásticos, tá? Como vocês vão poder ver aí, eu pego o plástico da maneira que ele veio e eu abro esse plástico, eu sigo a linha lateral dele. Então eu rasgo esse plástico ou abro, né, como vocês quiserem falar aí, para aumentar o tamanho dele. Que plásticos são esses, Gi? São aqueles plásticos de hortifruti que a gente vê no mercado, pessoal, tá? Que ficam ali na parte da feirinha, que a gente usa para colocar maçã, maracujá, cebola, alho, enfim, esses tipos de produtos, tá? Vocês encontram ele tanto no mercado como plásticos de freezer ou como bobinas de plástico em casas de confeitaria. Aí a quantidade fica à escolha de vocês, 100, 200, 500, tá? Então vamos para a montagem do nosso bolo. Forrei a minha forma com esses plásticos, tá? Usei 3 aqui, abertos, como eu mostrei para vocês. E vou pegar a minha primeira camada de massa, tá? Não vou falar disco porque ele não é redondo. Então a gente pega a nossa primeira camada de massa, que eu ensinei para vocês no primeiro vídeo da série, e vou umedecer essa camada de massa. Eu uso uma calda, pessoal, de leite condensado e água, tá? Se vocês quiserem usar outra calda, tudo bem, fica aí a escolha de vocês. Essa calda eu já ensinei aqui no canal, não tem segredo nenhum. Leite condensado e água, misturei, tá pronta a nossa calda, tá? Coloquei um pouco mais e reguei um pouco mais a nossa massa aí. Agora a gente vai para a parte do recheio, então eu vou usar aqui a nossa mousse de chocolate, que foi a que eu ensinei no último vídeo aqui do canal, tá? Que é o segundo da nossa série aí, tá? Como eu nomeei. Gi, eu posso usar uma colher para colocar esse recheio no bolo, para rechear o meu bolo? Pode. E por que você está usando manga de confeitar? Eu uso a manga de confeitar, pessoal, porque ela me dá uma segurança maior. Então, eu pressiono meu saco de confeitar e deixo, distribuo, digamos assim, esse recheio já da espessura que ele vai ficar. Então, como vocês podem ver aí, o recheio ele tá numa espessura. Essa espessura é a que vai ficar a minha camada de recheio, tá? Então, eu gosto de usar a manga de confeitar por conta disso, tá? Então, fiz esse processo de distribuir o recheio, tá? Por toda a minha camada de massa. Como vocês podem ver aí no meio, eu coloquei colheradas mesmo, porque não tem problema. E agora eu vou só tampar esses buraquinhos, né, que ficaram, e vou passar a colher no restante do recheio. De leve, tá, pessoal? Não é pra pressionar, não é pra socar esse recheio, porque senão você perde o volume dele, tá? Então, passando tranquilamente a colher. Pra vocês aí pode até parecer que eu tô apertando um pouco o recheio, mas eu não estou, tá? É só realmente estou passando a colher por cima. Gi, mas se o recheio está distribuído? Geralmente a gente usa a colher para distribuir o recheio, né? Se o seu já está distribuído, para que você está usando a colher? Eu gosto de passar essa colher por cima do recheio, pessoal, porque, ao meu ver, parece que ele fica mais pegajoso. Então, quando vir a nossa próxima camada de massa, ela adere melhor a esse recheio, tá? É só por causa disso mesmo, mas é uma coisa minha. Se você não quiser fazer, tudo bem, sem problemas. E aí, com a colher eu vou ajeitando e deixando o mais retinho possível, tá? Pra não ficar mais de um lado nem do outro. Mas isso aí eu também já já fiz usando a manga de confeitar, né? A manga de confeitar já me ajuda nesse processo. Venho com a nossa segunda camada de massa, coloco sobre o nosso recheio e pressiono de leve, tá, pessoal? Para aderir a esse recheio, para grudar certinho. Quando a pessoa cortar a fatia do bolo, tá tudo unido. Não vai cair recheio de um lado e massa do outro, tá? Nossa, Gi, mas você tá manuseando a massa sem luva? Sim, pessoal. Eu sempre que eu vou montar os meus bolos, eu lavo a minha mão antes, tá? Em qualquer processo que eu vou fazer, até porque eu não gosto de ficar com aquelas migalhas de bolo na mão, tá?
é muito melhor do que a gente usar luva, porque quando a gente usa luva, a gente não lava a mão, tá? Mas aí fica a critério de cada um, como cada um achar melhor, tá? Venho com a nossa calda novamente e molho a nossa camada de massa. Peguei um pouco mais de calda e finalizei aí a nossa massa. Terminei de umedecer a nossa massa, tá? Umedece bem. E é isso, agora a gente vai passar para a segunda camada de recheio. Mesmo processo, tá, pessoal? Usando a manga de confeitar para já definir a espessura que o meu recheio vai ficar, tá bom? Então eu começo sempre pelas laterais e depois vou preenchendo o meio. Quando chegar naquele meinho mesmo do bolo, como vocês viram na outra camada, se precisar colocar nas colheradas, pode colocar, tá? Quanto ao recheio, pessoal, aqui eu usei a nossa mousse de chocolate, tá? Mas também tem uma sugestão de recheio, um outro recheio aqui no canal, que é uma mousse de leite ninho, que também é um recheio muito pedido pelos clientes, tá? Pelo menos aqui os meus pedem bastante. Inclusive, ele é o meu campeão de vendas, tá? Então, se vocês tiverem interesse, podem procurar aqui no canal, tá? Massa também tem outros tipos de massa. Massa redonda de chocolate, massa redonda branca, tamanho médio, tamanho pequeno, tá? Só dá uma procurada aqui no canal. Mas vamos focar aqui no nosso bolo retangular. Distribuí aí já o meu recheio, né? Minha segunda camada de recheio. Terminei ali com umas leves colheradas. E agora eu vou fazer o mesmo processo, pessoal, usando a colher. Vou passar essa colher em cima do recheio, como eu falei para vocês, para ele ficar um pouco mais pegajoso, tá? Como eu informei, isso é uma coisa minha, tá? Se você quiser fazer, pode fazer. Se você não quiser fazer, tudo bem, não vai mudar em nada, tá? Porque depois a gente vai colocar a massa e vai pressionar o bolo, mas eu gosto de fazer, tá? Então, passo aí a minha colher por toda a minha camada de recheio, tá? Tomando cuidado para não levar o bolo, obviamente, né? E aproveitando para deixar essa camada o mais reto possível. Mas como eu também já falei, a manga de confeitar ajuda nisso, nessa distribuição mais perfeita, digamos assim, possível, tá bom? Então continua aí passando a colher em cima do meu recheio e a gente vai partir para a próxima camada de massa. Prontinho. Agora, nossa próxima camada de massa. Fiquei meia hora esperando, né? Agora vamos para a última camada de massa. Pressiono novamente, tá, pessoal? Não pressiona tão forte a ponto de quebrar o bolo, né? Mas também não é só encostar na massa, tá, pessoal? Coloquei a minha camada de massa, minha última camada de massa. Agora eu vou umedecer. Um pouco menos do que as outras, porque essa é a camada que vai ficar aí embaixo, né? Então ela que vai sustentar o bolo, tá? Mas não é uma diferença muito grande, tá? Ai, meu Deus, eu tô com medo, vou deixar a última massa seca. Não, porque ela também não pode ser molhada tão pouco, porque a gente sabe que tem aquela casquinha no fundo, né? Mas um pouquinho menos do que as outras. Feito isso, nosso bolo está montado, pessoal. Agora eu fecho esses plásticos, tá? Por isso que eu coloco 3 para dar espaço, né? Para ele ficar bastante pro lado de fora, para quando eu terminar eu poder fazer, para eu poder dobrar ele para dentro e poder cobrir todo o bolo, tá? Eu gosto também de finalizar com um plástico filme por cima. Não mostrei aqui, mas é o que eu faço, tá? Prontinho, finalizado, de um dia pro outro na geladeira, pessoal.